Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Peruca e esta é a 11ª aula da matéria de Meteorologia Aeronáutica. E o assunto de hoje é o vento, tá? Vamos falar sobre o vento então, vamos lá. O que é o vento, pessoal? O vento é um movimento horizontal de ar provocado por uma diferença de pressão entre dois pontos. Vocês se lembram que quando a gente estudou os processos de transferência de calor, né, existe sempre, no caso aí da chamada convectividade, quando há mudança na densidade do ar atmosférico, o ar frio mais alto ele tende a afundar, ocupar o lugar do ar mais quente, que perdeu densidade, então passa a subir. Então eles trocam de posição. Sempre o mais denso, mais próximo da superfície, o menos denso, acima da superfície. Portanto, também com menor pressão. No caso do vento, ocorre algo semelhante. Quando a gente tem parcelas de ar que passam a ter densidades diferentes, o resultado é que haverá mudança na pressão dessa parcela de ar. Então, se um local, por exemplo, sofre aquecimento por radiação solar, né? Então, se nós tivermos um local mais quente, se o ar então perder densidade em função desse aquecimento, o resultado é que ele vai ter uma pressão menor. E a natureza ela busca sempre um ponto de equilíbrio, né? Ela vai então movimentar a massa de ar do ponto onde há maior pressão para onde há a menor pressão, na tentativa de equalizar o sistema como um todo. E isso ocorre o dia todo, o ano todo e ao longo dos séculos, né? Então é assim que o ar se movimenta no horizontal. Então ele sempre vai migrar da maior para a menor pressão, em função da mudança na densidade. Então aqui nós temos uma imagem representando esse fato, uma parcela de ar mais fria, portanto uma parcela de ar mais densa, com maior pressão, ela migra em direção a uma parcela de ar com baixa pressão, onde há uma densidade menor. Existem forças que atuam sobre o vento, pessoal. A gente vai começar a falar aqui da chamada força do gradiente de pressão. A força do gradiente de pressão é aquela formada pela diferença de pressão entre dois pontos em uma mesma superfície. Ou seja, é o que eu acabei de descrever para vocês, né? Então, dois pontos à superfície, ambos com a mesma pressão atmosférica, de 1018 HPa e, consequentemente, na mesma densidade, na mesma temperatura, estarão em equilíbrio. Esse equilíbrio entre os dois pontos faz com que não haja nenhum movimento de ar entre eles. E nesse caso, o vento é considerado calmo. Se, por outro lado, a pressão de um dos pontos for de 1018 HPa e a pressão em um outro ponto for de 1010, existirá então uma diferença de densidade entre os dois pontos. O ar então tenderá a equilibrar a diferença, fluindo do ponto de maior pressão para o ponto de menor pressão. Então, tá aí, ó, o vento vai, né? O ar migra de um lado, de mais alta para o de mais baixa pressão. Então, haverá sempre diferença de pressão e densidade entre essas parcelas de ar. E quando há essa movimentação, essa percepção da movimentação que o ar faz, aí então nós vamos chamar isso de vento, tá? O vento nada mais é do que a movimentação de uma parcela de ar da mais alta para a mais baixa pressão. Agora vamos analisar uma segunda situação um pouquinho mais interessante. Se por outro lado a pressão em um ponto for de 1020 HPa e no outro ponto a pressão for de 1008, perceba que nesse caso a proposta foi uma diferença bastante grande, né? De 1008 para 1020, então nós temos aí 12 HPa de diferença entre os pontos. Para a mesma distância, haverá uma maior diferença de pressão, como consequência os ventos serão mais fortes. Então, olha que interessante. Quando a gente usou como exemplo aqui, ó, 1018 para 1010, nós tínhamos 8 HPa de diferença de pressão entre pontos